Boa tarde, está começando agora mais um Marco Zero, o seu ponto de partida para grandes debates, grandes reflexões. Marco Zero é um programa do Orla TV, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa transmissão ao vivo na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube ou então no site jornaldaorla.com.br. E nessa edição vamos falar sobre pandemia, mas sobre uma outra abordagem, do ponto de vista da astrologia. E para isso eu convidei dois especialistas nesse estudo, Márcia Bernardo e Jorge Ferreira Jorge, proprietários da Escola Santista de Astrologia. Márcia, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Jorge. Eu que te agradeço. É sempre legal ouvir falar de astrologia, com enfoque, muitas vezes, até para a área mais política, eu acho muito legal. E também Jorge Ferreira Jorge. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Jorge, astrólogo e youtuber. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Márcia. E boa tarde a quem estiver nos assistindo. Boa noite, bom dia. Aqueles que estiverem presentes após a nossa entrada ao vivo. Eu falei Jorge youtuber porque o canal do Jorge na internet, no YouTube, do programa Estrelando, Jorge, eu preciso me atualizar dos dados, né? Mas tem mais de 1,5 milhão de visitas, é isso mesmo, Jorge? É isso mesmo. Visualizações, é muito... E quem me chamou a atenção para isso foi você, numa matéria que você fez para o Jornal da Orla, que você pesquisou o número de visualizações, porque assim, eu não sou um youtuber, eu tenho um programa chamado Estrelando no canal, que estava na TV anteriormente, e eu não estava seguindo quantas pessoas tinham, quantos inscritos tinham. Você que me chamou a atenção o ano passado, eu fiquei surpreso realmente. Aí eu fui ver o número de visualizações que tinha o canal, das entrevistas, aí eu fiquei... Nossa, realmente o Marco tem razão. E fica aqui o convite para quem está nos acompanhando a conferir o conteúdo do programa Estrelando no canal no YouTube do Jorge. São entrevistas muito interessantes, muito enriquecedoras. Agora, falando sobre a pandemia, Márcia, no final do ano passado, você e o Jorge participaram do programa Ponto de Vista, apresentado pelo Edgar Buturão, no final do ano passado, para falar sobre as previsões de 2020. E você elegantemente disse naquela ocasião de que 2020 seria um ano complicado. Eu queria inicialmente saber o que levou você, do ponto de vista da astrologia, a dizer que naquele momento de que 2020 seria um ano complicado. Eu gostei do elegantemente, achei... E é uma questão mesmo, porque muitas vezes a gente tem que diminuir um pouco, assim, na maneira de falar as coisas. O que nos levou? Primeiramente, já há alguns aninhos já estava anunciada essa questão que está ocorrendo agora, que é a presença de astros, que a gente chama de lentos, no signo de Capricórnio. Saturno, que é o regente de Capricórnio, Plutão, Júpiter, que está nesse ano de 2020, e também tivemos no começo do ano a presença de Marte em Capricórnio. Aí o que acontece? Essas normalmente são indicadoras de épocas difíceis na humanidade. Existem até estudos que comprovam isso. Tem um, inclusive, do André Barbeau, que fala sobre concentração de astros em determinados espaços do zodíaco. Seria como se a turma se reunisse, ficassem todos muito próximos. Então, temos em Capricórnio o Netuno que está em Peixes e o Urano que está em Touro. Quer dizer, assim, você pega um círculo, o equilíbrio pende, vai para um lado, a presença de astros mais fortes em um determinado ponto. Então, isso faz com que as pessoas que pesquisam em astrologia possam perceber que é um período difícil, um período de crises, transformações,
mudanças nas estruturas, na economia, balança poderes, política, aquelas questões tradicionais ficam mais ameaçadas, a distribuição dos poderes, das próprias riquezas, fora também todo um lado relacionado à natureza. Então, dava para perceber isso, né? Quem estuda astrologia, que o ano não seria lá muito simples. Fora 6 eclipses nesse ano também, que normalmente a gente tem 4, um ano com 6 eclipses, um ano também que Marte fica retrógrado, né, e fica bastante tempo no seu próprio signo, que é Áries, que agora entrou, vai ficar todo esse segundo semestre. Isso ativa posições tensas em Capricórnio. Então, eu diria que é um ano bastante rico, né, para quem trabalha com astrologia. Assunto não falta, né? Não é nada monótono, né, Márcia? Não, não. Agora, Jorge, a Márcia descreveu muito bem aí o que vinha pela frente, mas ainda assim, ninguém poderia prever, nem mesmo a astrologia podia prever, que a humanidade enfrentaria uma pandemia, um fenômeno nessa magnitude, nesse impacto, né? Mudanças tão traumáticas assim. Agora nós estamos ainda em isolamento social, enfrentando a pandemia, mas parece que estamos no olho do furacão. Do ponto de vista da astrologia, olhando de dentro do olho do furacão, o que é possível dizer sobre essa pandemia, Jorge? Então, Marco, vamos para o princípio aí do tema. Final do ano passado, eu e Márcia estivemos em vários programas de TV, em rádios, e eu me lembro que alguns jornalistas me falaram agora, a respeito, que eu estava sendo, poxa, quando eu fui embora, eu virei de costas e falei assim, que cara mais pessimista, hein? Me chamaram de pessimista no final do programa. Mas não me falaram nada, estão falando agora. Só que é o seguinte, Marco, eu discordo de uma questão que você colocou aí, porque desde 2017, através do programa Estrelando, eu venho fazendo entrevistas com uma astróloga chamada Celisa Beranger, que ela é do Rio de Janeiro. Interessante até abordar que a astrologia tem um departamento que chama-se Astrologia Mundial. É uma especialidade em astrologia. Nós temos astrologia que interpreta mapas natais, faz previsões pessoais, o foco também pode ser a sinastria, o casal, o foco pode ser também criança, pode ser a psicologia, enfim. E tem uma que é um departamento que estuda a astrologia mundial, estuda país, estados e cidades, né? Então, nós temos uma configuração. Assim, e desde 2017, a Celisa já vinha falando desse estudo do Barbot, chamado de índice cíclico planetário, em que, dentro dessa faixa zodiacal que a Márcia acabou de citar, os astros ficam próximos a 100 graus, por volta de 100 graus. E ela estava falando que seria um marco, a gente chamado de fundo do poço naquela época. E eu fiquei bastante impressionado, porque ela é uma estudiosa de astrologia mundial e já estava falando isso, que o André Barbot tinha feito esse estudo, e antes o Henri Couchon. O próprio Boris Christoph, numa entrevista para o El País, se você procurar na internet, através do Google, colocar Boris Christoph, astrólogo, ele cita no El País, tem uma entrevista de TV, ele falando da pandemia que ia haver em 2020. Só que ele até cita, vão morrer muitas pessoas, porque existem muito mais pessoas hoje no mundo. Então, assim, a astrologia já estava apontando um caminho bastante complexo, difícil, para 2020, onde o fundo do poço, o marco do fundo do poço, seria o ano de 2020. E depois a flecha ela começa a ascender. Diz que ela começa a ascender através desse índice cíclico planetário. A partir de 2023 em diante, ela sobe como nunca visto. Ou seja, se você me pergunta se a gente ainda no segundo semestre pode ser algo mais estável, eu diria astrologicamente que não. Tá bem? Nós teremos algumas questões ainda que serão ainda para se resolver. Até porque, veja, a Márcia citou agora uma questão bastante importante, que esses são 6 eclipses esse ano, geralmente a gente tem 4 ou 5 durante o ano. Este ano é um ano de 6 eclipses. Este ano, Marte, o astro Marte, para no signo de Áries até janeiro.
fica 6 meses no signo de Áries. Você fala assim, mas o que quer dizer isso? Se você se reportar que Marte é o guerreiro, é o brigão, é o lutador, ele vai estar no céu ativando toda essa concentração de astros que ocorreu agora em janeiro e fevereiro de 2020, principalmente em janeiro. Então, assim, é interessante a gente notar, Marco, que muita coisa está mudando, muita coisa vai mudar. Né? Eu não creio que a gente vai ter um mundo novo com pessoas novas. Eu não parto desse princípio. Acho que nós vamos ter 2 tipos de pessoas, simplesmente isso, tá bem? Porque nós estamos vivendo uma fase difícil e você está percebendo como é que as pessoas lidam com essas fases difíceis, né? Não vá à praia, todos irão à praia. Não faça festas, vamos fazer festas. Enfim, nós temos esses dois tipos de facções, não sei se chamar assim, né? Exato. Mas é assim, eu creio assim, este é um ano ímpar, tá? 2021 talvez a gente chegue numa certa estabilidade, tá bem? Para 22 e 23 a gente começar a ascender. E assim, as mudanças aconteceram. Sabe quando você passa numa fase da sua vida em que o buraco abre e você cai? O que eu faço depois? Depois se vira. Arranja um jeito de sair do buraco e caminhar. É mais ou menos isso. Ô, Jorge, você citou uma série de situações que nós estamos enfrentando, né? Um momento muito delicado, né? Inclusive, momentos de crises que são reveladores, né? Mostram a essência das pessoas, como as pessoas realmente são, né? No começo do ano, como no começo da pandemia, eu falei com um amigo meu e ele falou assim, olha, a pandemia vai despertar a solidariedade das pessoas, as pessoas vão ficar mais generosas, etc. Então eu falei, não, eu falei, discordo, mas eu acho que a pandemia vai ser reveladora. Quem tem sentimentos bons, solidário, fraterno, vai mostrar isso ou até vai intensificar. Mas, por outro lado, os canalhas, né, as pessoas de índole má, o que eu costumo dizer, as almas cebosas, vão mostrar realmente quem são, né? E eu acho que a pandemia está mostrando justamente isso daí. Agora, voltando para o nosso assunto da astrologia, a pandemia está trazendo uma realidade muito dura para todos nós, né? Isolamento social, né? Discussões políticas que não deveriam ser políticas, acabaram se tornando política, né? Uso de cloroquina, uso de máscara, assim por diante. Incertezas, as pessoas com medo de adoecer, medo do futuro, medo da situação econômica. Jorge e Márcia, eu vou fazer a pergunta para os dois. De acordo com o perfil de cada signo, existe a pandemia e as suas consequências, elas afetam diferentemente as pessoas de acordo com o signo de que ela tem? Márcia, começando por você. Bom, antes, só uma coisinha. Tem um texto do André Barbeau no site dele que é sobre as pandemias, é um estudo que ele fez, e ele fala sobre a peste negra na Idade Média, tal, e ele comenta a possibilidade de pandemias para 2020 e 2021, né? O André Barbeau fala isso. E, inclusive, ele fala uma questão muito interessante que eu acho que a gente tem que ter em mente, é que nas pandemias anteriores, essa da Idade Média, tudo, foram pandemias, guerras, e aí entra também nesse assunto que você estava falando, de um endurecimento das pessoas, né? Mas que depois surge o renascimento, até um crescimento cultural que vem depois disso, né? É importante a gente enxergar esse período como encerramento de um ciclo. Quando a gente tem astros que estão juntos, a gente chama de conjunção em astrologia, fim de um ciclo para iniciar um outro ciclo, né? Só que para poder iniciar um novo, temos que solucionar, resolver, finalizar assuntos do ciclo anteriores, né? Do ciclo anterior. Falando sobre a questão de signos, os signos que são os chamados cardinais, mas principalmente Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, são os chamados signos cardinais, né? Esses signos, principalmente as pessoas nascidas, vamos dizer, do dia 14
se for assim, Capricórnio, de 14 de janeiro para frente, até o término do signo, e já começando a pegar um pouquinho o início do signo seguinte, então vai Capricórnio para Aquário e Áries para Touro, né? São os cardinais. Câncer, que é o signo que está agora, esse período, 14 a 20, que é o final do signo, são os que estão recebendo, no momento, esses aspectos mais tensos desse astro, que são mais impeditivos, que podem também tornar essas pessoas mais pessimistas, mais sensíveis ao que está acontecendo, não só em termos subjetivo, mas também em termos de acontecimentos, problemas, por vezes perda, né, obstáculos aos seus objetivos. Então, esses signos tendem a pegarem mais. E aí não é só o signo solar, pessoas que têm um ascendente, de repente lua, astros pessoais, nesses pedaços, né, de cardinal para fixo, né, no caso. Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, de final desses signos. Jorge, com relação ao que a Márcia falou, a gente pode dizer que existem signos, pessoas de alguns signos, que precisam tomar mais cuidado ao lidar com essa pandemia e suas consequências? É comigo? Pergunta para Jorge mim? Ferreira, Jorge, isso. Marco, até entrando no outro tema, naquele mesmo tema que a Márcia estava falando, a respeito desse alinhamento planetário, isso tem um nome: Saturno, Plutão em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio e Marte em Capricórnio. Ou seja, 4 astros que eu chamo de poderosos na astrologia se encontraram no céu para fazer esse aspecto. A gente está lidando com uma situação, Marco, chamada de finito, né? O tema finito está muito próximo a nós, ou seja, eu abro a porta de casa, eu estou frente à morte, eu posso estar frente à morte. Eu acho que quando a gente fala de medo, nós temos que levar em consideração isso também. Essa questão de, pode ser eu próximo, sabe? Ou alguém muito querido a mim. Tem uma outra questão, sim, um signo. Os signos que estão sendo afetados, a Márcia citou, os signos de Capricórnio e os signos de Câncer, tá bem? Por quê? Todo esse alinhamento planetário está ocorrendo no signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio tende a ser os mais sensibilizados neste período. Como o de Câncer, por oposição, até por confrontação, a oposição também tem um significado de confrontação, e os signos de Áries e de Libra. Ou seja, são signos que tendem a ser realmente sensibilizados no aspecto da saúde, não pela pandemia, não é isto, tá? Nos aspectos gerais da vida deles, tá bem? Na saúde, nas perdas, nos afastamentos e nas mudanças, às vezes, chamadas de forçadas. Foi citado aí também a respeito de quando a gente muda o ciclo, Márcia falou sobre isso, a gente está mudando o ciclo da vida, é como uma separação. Para você entrar num novo relacionamento, você precisa terminar aquela relação. Não, você entra num novo relacionamento e vem ainda com resquícios de uma relação mal acabada. Tudo na vida é preciso dar luto. Só que, às vezes, você tem que dar o luto nem que for de imediato, né, como está acontecendo. Você não vê mais aquela pessoa, você não faz o velório, você não tem um ritual específico. E o ser humano tem uma necessidade muito grande, e o inconsciente também, de fazer um ritual. O ritual do término. Né? Você reza, você acende a vela, você faz a prece, ou seja, você deixa que a alma se conforte. E hoje está tudo muito qualquer coisa, né? Morreu, foi embora, você não vê mais. É algo bastante difícil. Existem signos também que estão sendo beneficiados, mas tem uma particularidade interessante nesse período, que eu e a Márcia não paramos de trabalhar até agora, nessa pandemia. Acabou, desde março, nós estamos aí trabalhando bastante fortes, né? E as pessoas, a gente está dando aula, está dando atendimentos e tal. Cresceu o número de procura por sinastria. É uma coisa impressionante. Eu nunca atendi tanta sinastria em tão pouco tempo. Sinastria é cruzamento de mapa de casal, né? É uma coisa muito interessante como cresceu o número de pedidos, um atrás do outro, de sinastria. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Nunca atendi tanto assim de imediato sinastria, uma atrás da outra. Enfim, existem signos também que são beneficiados nesse período, né? Por exemplo, um signo está sendo beneficiado, o signo de Touro.
embora Urano esteja em Touro, dando a informação de que você precisa se desapegar para abrir para uma situação nova, esses astros em Capricórnio estão beneficiando o signo de Touro por um ângulo de 120 graus. Ô, Márcia, vocês nas previsões, um dos aspectos que vocês abordam é a Lua fora de curso. Eu gostaria que você explicasse melhor o que significa Lua fora de curso, que é um intervalo de tempo aí em que não se recomenda tomar decisões muito importantes. Então, eu queria saber de você se, durante uma pandemia, a Lua fora de curso, ela muda ou ela tem um significado ainda especial? Não, uma pandemia não vai afetar o significado da Lua fora de curso, né? Ela acontece muito, né? É uma coisa bastante corriqueira. Então, assim, a Lua fora de curso é quando a Lua, que é o astro mais rápido que a gente trabalha, a Lua passa por um signo em 2 dias e algumas horas. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Saturno, que fica 2 anos e meio num signo, então a Lua, né, rapidinho, ela passa por todos os signos. Então, habitualmente, ela está passando pelo mapa todo e traz também o seguinte: conforme ela está saindo de um signo, se ela chegou num ponto no signo, e a partir daquele ponto, até entrar no próximo signo, ela não fizer mais nenhum aspecto exato com outro astro, ela fica nesse período até entrar no próximo signo fora de curso. Aspecto exato, aspecto em astrologia, significa que ela faz relações angulares, tem determinadas distâncias angulares que a gente considera aspecto astrológico. Então, a partir daquele momento, ela não faz mais aspecto exato. Ela vai se afastando até entrar no signo seguinte. E seria um período de mais incertezas, em que uma coisa que você começa pode não ter o resultado final que você estava esperando, aquela compra que você faz e te dá problema, tem que ligar lá para o saque, né, da loja, da indústria, porque não chegou direito, está faltando tal coisa, não é legal para cirurgias. Ela é isso, mas a questão deste momento atual não vai afetar mais uma Lua fora de curso do que ela já tem, o seu significado. Ô Jorge, e preparar um mapa astral durante uma pandemia tem alguma mudança ou não? O que muda fazer um mapa astral durante uma pandemia? Marco, nós temos que sempre adaptar o mapa astrológico com o tempo que a gente está vivendo, né? Fazer as previsões também com o tempo que a gente está vivendo. É como um nascimento. O mapa astrológico de 1800, ele não é diferente de um mapa astrológico de 2020. O mapa astrológico de 1200 também não é diferente. Você só tem que adaptar esse mapa às condições culturais e períodos que você está vivendo, né? Então, assim, não tem diferença. Então, eu posso olhar um trânsito planetário, uma previsão de um mapa de nascimento, com o olhar de 2020 com pandemia. E eu posso olhar sem o olhar da pandemia. O interessante foi que, nesse começo de ano, desde o final do ano, a gente tem atendimentos de pessoas que a gente faz previsões anuais, né? E foi interessante que, neste começo de ano, final do ano, nós fazendo essas previsões anuais pessoais, que eu quero dizer, né? Tem muitas pessoas que estavam no mapa astrológico delas apresentando crescimento, evolução, crescimento material, financeiro, de produtividade e tudo. Você sabe que estas pessoas, e outras não, claro, não é a maioria isto, né? Infelizmente, não é a maioria. E essas pessoas que eu atendi, hoje, me retornam dizendo que estavam com aspectos, estão passando por mudanças muito importantes na vida dela, mudando de empresas, crescendo e tal. Como eu te falei, não é a maioria. Mas mesmo nessa fase, esses astros dão condições para algumas pessoas se saírem bem e renovarem também, né? São aspectos de renovação da sua vida comercial e material. Como foi falado, você tem que se adaptar por um novo tema que está aparecendo, um paradigma novo de vida que está acontecendo. Por quê? Veja bem, Marcos, se você não entende de astrologia, tá? Mas eu tenho 3 astros chamados lentos. O que é astro lento? Aqueles que se deslocam bem vagarosamente no céu.
que marca uma geração, ok? Plutão leva 14 anos para passar um signo. Saturno leva 2 anos e meio. Então, marca uma geração nesse período. E Saturno é o dono de tudo nesse momento, porque está no signo dele, que é Capricórnio. Se pergunta o que significa isso? Ordem. Saturno é considerado na astrologia o senhor do karma, o senhor da ordem. Hoje nós estamos vivendo um período da vida de grandes mudanças de responsabilidade, compromisso, deveres e obrigações. Então é uma fase realmente que a gente está vivendo e sobrevivendo na vida, de colocar ordem em muita coisa que estava desorganizada. Né? Márcia, eu vou perguntar para você o que a gente pode esperar até o final do ano, e depois eu vou perguntar para o Jorge o que a gente pode esperar de 2021. Caramba. Olha, até o final do ano, a gente ainda continua com tensões, inclusive, olha, podemos até ver mais tensões, porque o Marte, que nem já foi dito, que ele fica estacionário, fica agora o semestre inteiro, indo até começo de janeiro, em Áries, ele tensiona a região capricorniana, né? Então, nós temos agora, em agosto, tensões do Marte, a turma em Capricórnio. Setembro também está um mês conturbado, porque esses 3 astros que estão em Capricórnio recebem um aspecto tenso que é chamado de quadratura de Marte. Marte é um astro que tem a ver com a guerra, conflitos, desentendimentos, brigas. Então, é um semestre, vamos dizer assim, em que é preciso as pessoas se perceberem melhor, porque tudo pode ficar por um fio, sabe? Tudo muito estressado, e até entramos naquele assunto de, puxa, agora todo mundo, um vai se preocupar com o outro. Espera um pouco. A regra pode ser farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vai mais para esse lado. Então, endurecimento, né? Que tende a vir e muitos conflitos. Quer dizer, é importante também para as pessoas lidarem melhor com as circunstâncias, corre 10 quilômetros, respira antes de responder alguma coisa, e flexibilidade também para as situações, no trato com as pessoas, porque fica tudo muito tenso, é uma relação dura. Então, infelizmente, o segundo semestre não está nada amistoso e também com tensões que vão pegar também em área política, econômica, no Brasil. Enfim, Marco, não tem milagre, né? Do jeito que a coisa está agora, não vai dar para, pela lógica até, né, mudar muita coisa. Ô Jorge, eu gostaria que você falasse o que nos espera em 2021, mas adicionando aí um outro ingrediente que eu acho importante, que é o presidente Jair Bolsonaro, porque goste ou não dele, ele é o protagonista do que acontece no Brasil. O que pode nos acontecer em 2021? Marco, nós vamos ter agora, no final do ano, um grande alinhamento planetário que foi chamado de a grande mutação, né? A grande mutação. Então, a grande mutação significa a conjunção, um alinhamento planetário de 2 astros, Júpiter e Saturno, que deixam o signo de Capricórnio e entram no signo de Aquário. Por que grande mutação? Porque esse alinhamento planetário sempre ocorreu no elemento Terra. E o elemento Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, é um elemento que está associado às questões práticas da vida, às questões financeiras, às conquistas materiais, à ambição. E quando esse alinhamento ocorre no elemento ar, que são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, Gêmeos, que é o seu signo também, Marco, a mutação ela começa a focar no quê? No ser humano. Sai do aspecto prático, entra no aspecto racional e entra no aspecto ligado ao ser humano. Ou seja, a ideia que se tem é que daí em diante, nessa período da grande mutação, os próximos alinhamentos sempre ocorrerão no elemento ar. Então, a ideia que se tem é que há uma preocupação, vai haver uma preocupação mais em focar nos aspectos da humanidade, tá bem? E não só nas conquistas materiais. O signo de Aquário é um signo que está associado a futuro, a progresso, a renovação, a inovação, e aquela ideia do progresso, né, de Aquário,
vamos mudar, tem que mudar. E para mudar tem que virar muita coisa. Em 2021, nós vamos ter um aspecto forte no céu, que vai ser um ângulo chamado de quadratura, um ângulo de 90 graus entre Saturno e Urano. Tá bem? Saturno em Aquário, Urano no signo de Touro. É também um indício ainda de crise econômica. Tá bem? Não vamos fugir ainda desse aspecto, não. Só que é o seguinte, você vai para a chuva. Você sabe que está chovendo lá fora. Eu vou levar guarda-chuva e capinha. E vou de carro, não vou de bike, nem vou de motocicleta. Né? Então, assim, deve haver uma preparação para essas situações todas. Eu sei que vai acontecer isso, no céu vai estar ainda o aspecto crítico, vai. Vai ficar lutando o quê? O conservador com o moderno? Vai. Então, essa situação que você fala do Bolsonaro, ela é bastante específica para 2021 em cima desse tema, tá bem? O conservador Saturno, tá bem? E o progressista Urano. O Urano é o progresso, né? E ambos, olha que interessante, esse ângulo difícil de Saturno e Urano no céu, ambos esses astros, eles são regentes do signo de Aquário. Então, por isso que essa remodelação vem uma atrás da outra. 2020, 2021, nós vamos só sossegar um pouco mais em 23 e diante. É isso aí. Você sabe que para quem vive no Brasil, né, para quem vive no Brasil, nasceu no Brasil, sabe que crise faz parte do seu calendário anual, né? Agora você tem que saber qual tipo de crise que faz parte do seu calendário. Olha, eu vou dar uma respirada antes de encerrar a conversa com vocês. Se deixar, a gente fica aqui até o final da noite conversando, porque o assunto é muito interessante, é muito palpitante. Acho que, até por diante das incertezas que estamos vivendo, o Jorge e a Márcia trazem aqui informações muito interessantes. Jorge Ferreira, obrigado pela sua participação. Eu espero encontrar você em outras oportunidades. Obrigado, boa noite, Jorge. Marco, eu que te agradeço Márcia, agradeço quem está participando, quem vai escutar depois, inclusive nossa conversa aqui, até deixando claro o seguinte, este momento na vida é o momento de você colocar ordem na sua vida, focar naquela estrada que você sempre quis, já que está tudo difícil mesmo, não é? Já que está tudo difícil para todo mundo, seja na saúde, seja na economia, seja na carreira, então eu vou fazer na minha vida aquilo que eu quero. Eu posso não estar vivo amanhã, e é isto que a vida pede, é isto que o universo pede. Faça aquilo que você nasceu para fazer. Isso que é importante você entender. Márcia Bernardo, obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite para participar aqui do Marco Zero numa próxima oportunidade. Obrigada, Marco. Gostei bastante. Opa. Você me deixou muda, Marco. Eu sempre te deixo sem palavras. E olha, um recado meu também. Esses aspectos indicam um período de priorizar, né? Então, é de menos. Gente, é de menos. Acabou a farra. Os tempos mudaram. Tá bom? Obrigado, Márcia. Obrigado, Jorge. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa transmissão ao vivo até agora. Eu quero lembrar que essa transmissão, assim como as demais, elas ficam permanentemente disponíveis na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no site jornaldaorla.com.br. Você siga o Jornal da Orla nas nossas redes sociais, curta a página no Facebook, toque no sininho para receber as notificações do nosso canal no YouTube e acompanhe a atualização diária do site jornaldaorla.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Opa, fala, Jorge. As pessoas que estão assistindo aí, que estão no chat, tem gente até da Itália aí. Olha que maravilha. Muito bom. Muito obrigado pela audiência. Obrigado e até a próxima, pessoal. Agradeço.